Olá! Iniciamos mais um Direito e Literatura do Fato Ficção, projeto do Instituto Hermenêutica Jurídica, com apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das relações inexoráveis entre o direito e a literatura. No programa de hoje vamos abordar a bela obra A Vingança de Michael Kohlhaas, de Heinrich von Kleist. Tudo alemão isso. Para isso contamos com as participações de Ingo Wolfgang Zarlet, né, que germanófilo também, né, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC e juiz de Direito, e agora vem um ligado à área mais do inglês, Alfredo Colleton, pós-doutorado em Filosofia por Indiana, nos Estados Unidos, e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Filosofia e também do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos. Hoje nós vamos inverter um pouco a questão de quem vai fazer o resumo, né? Eu vou pedir hoje para o Ingo, né, da parte do direito, fazer um pequeno resumo, só para nós colocarmos do que se trata, para encetarmos essa discussão dessa bela obra. Bom, caro Lênio, caro Alfredo, o Michael Kohlhaas é um personagem baseado num personagem real que viveu no século XVI na Alemanha, na época de Martinho Lutero, pelo meados do século XVI, e ele era um comerciante de cavalos e que numa determinada situação que foi levar os seus cavalos para a venda num outro estado, que era o estado da Saxônia, porque na verdade o país era Saxônia, o Principado da Saxônia, acabou sendo no caminho, né, abordado por um senhor feudal que reteve os seus cavalos. Ela lhe cobrou um pedágio, enquanto Michael Kohlhaas foi buscar, digamos assim, uma orientação sobre o caso na cidade mais próxima. Ao retornar, os cavalos estavam em um estado miserável de trato, estavam completamente exauridos, e o seu empregado, que havia ficado, tinha sido expulso, inclusive espancado pelos enfim, os assessores que trabalhavam naquele castelo do senhor feudal. Em função disso, ele resolveu, como um homem cordato e honesto e ligado e obediente à lei, encetar uma ação judicial. Essa ação levou um tempo um pouco além do que ele esperava na época, né, a duração do processo, e ele teve um resultado negativo. Ele tentou mais uma vez recorrer às instâncias superiores, levou mais uma vez um resultado de improcedência da sua demanda, e aí resolveu, de certa forma, fazer justiça com as próprias mãos. Disse: já que o Estado não me faz justiça, farei justiça com as minhas mãos, e começou uma trajetória realmente de retaliação, de vingança, na qual realmente acabou reunindo um bando de pessoas, que acabou também aumentando com o passar do tempo, atacando cidades, queimando parcialmente cidades, matando muita gente, entrando em confronto direto com as forças oficiais, digamos assim, até ser no final aconselhado por Martinho Lutero. Ele teve uma anistia e foi levado então à presença assim, novamente da justiça oficial, onde se processou todo um julgamento. Ele acabou no final tendo razão quanto ao seu caso inicial, mas ele acabou sendo condenado à morte por quebra da paz, né, porque era considerado um crime contra o Império. Claro. Então, no fundo, ele ganhou a causa por um lado e por outro foi condenado à morte. Então, essa é a síntese da história. Muito bem, e o Ingo consegue fazer a narrativa assim, de um estilo do próprio autor. O autor também, para quem vai ler o livro, também conta desse modo. Alfredo, esse tipo de narrativa, né, do Kleist, tem um pouco assim. Outro dia eu relia o Cândido do Voltaire. Há um pouco assim desse estilo de narrativa rápida, incansável, é incrível isso, né? Como é que... Um texto rápido é completamente diferente a um texto do tipo do Kafka, por exemplo, onde que há um acontecimento atrás do outro. Aqui são diferentes acontecimentos, entram personagens diferentes, entra uma cigana que vê o futuro, tem processo, tem cavalo, tem a relação dele com a família, o abandono, o desprendimento, a morte da mulher, o que fazer com os filhos. Mas o aspecto que eu chamaria a atenção é que o livro inicia já no primeiro parágrafo se referindo à virtude, né? Que
a personagem é um homem virtuoso. E em função da virtude que ele vai correr atrás da justiça. Ele não vai se contentar com alguma negociação reparadora que pudesse aviltá-lo como cidadão. Aviltá-lo ou acomodá-lo. Senão ele estava mais interessado na justiça do que nos próprios cavalos que ele tinha perdido. Incrível isso porque a história se passa numa virada, né? Quando ainda não estava totalmente feita, né, Ingo, a virada para o Estado moderno, se pode dizer isso, né? Porque tem resquícios de feudalismo no próprio início da história, né? Exatamente. Na verdade, alguns identificam também nessa obra, na ação depois do Michel Colas, quando ele realmente resolve reconhecer que a justiça não lhe foi feita, né? Tanto que ele disse que para ele, ele diz claramente, era muito mais importante de fato que ele pudesse confiar na justiça e nas instituições do que qualquer outra coisa. Tanto que ele realmente acaba se desprendendo de todo o patrimônio, né, para poder depois então fazer justiça com as próprias mãos. Isso para alguns é tido como uma espécie de retirada do contrato social, né? Já que esse pacto não me dá aquela segurança, não me valoriza como membro desse contrato social, eu me desvinculo dele, né, num próximo momento. E essa transição realmente do feudalismo para a idade moderna, para o Estado absoluto, ela está presente ali justamente também nessa questão das competências, quando depois se percebe que o imperador acaba avocando a questão. Se percebe que o Estado ainda não está totalmente formado, porque o príncipe eleitor da Saxônia, que embora a Saxônia fosse um Estado, assim como o príncipe eleitor da Prússia, aliás de Brandemburgo, de Berlim, não eram suficientemente autônomos, né, para impedir que o Michel Colas fosse julgado por um crime de lesa império, porque acima deles ainda estava o império, que era na verdade uma instância supranacional ainda, né? Então, no fundo, há essa transição ainda mostra claramente que nós ainda estávamos longe da paz de Westfália, que viria só no século XVII, com a formação realmente mais definitiva das linhas do Estado moderno. Interessante, né, Ingo, que esse é um livro bom para indicar dá para fazer um bom estudo na cadeira de ciência política, assim, para começar, né, a discussão. E no direito, né, por exemplo, isso sem considerar as outras questões processuais, mas na filosofia, a questão da virtude e o modo e o tempo em que isso é posto e a evolução da filosofia, dá para datar isso mais ou menos, na medida que isso passa no final do século XVII, né? 16. Qual é o panorama da filosofia nesse momento? Isso nós vemos, se vamos usar a literatura, por exemplo, nós encontramos isso em Shakespeare também, né? Nessa passagem, né, entre um paradigma pré-moderno e o paradigma moderno. Por isso, perfeito. Shakespeare, a linguagem de Shakespeare é imensa, assim, rica, porque ele se vale das duas, né? Acontece a mesma coisa neste texto. Ele tem referências a valores pré-modernos e a inauguração de valores modernos. Os valores pré-modernos são o valor de uma verdade que independe de quem a diga, né, e independe dos processos. Claro. Né? E o valor moderno das instituições que vão reger isso e que vão fazer todo o processo, cartas, amnistias, isto, aquilo, que vão ser os indicadores da modernidade. E onde entra a noção de sujeito. Onde entra a noção de sujeito. Claro. E essa é uma questão muito cara para a filosofia e para o direito. Evidentemente. E da formação de instituições que deveriam estar reunidas, né? E ainda estão diversificadas, então tem vários reinos, não se sabe onde que tem que ser julgado, se corresponde aquela a um, fragmentação pré-moderna. Essa fragmentação pré-moderna e que está se consolidando numa nova, né? Então de repente surpreende a própria personagem, que de uma hora para outra tem alguém numa fronteira cobrando imposto e diz, mas como, de onde que saiu isto, né? Isto é uma coisa nova para nós, não existia enclave, isto, né? O enclave medieval dentro de uma outra estrutura que já apontava
para o Estado de Direito, onde Estado de evidentemente Direito. o senhor feudal não podia cobrar qualquer imposto de qualquer transeunte sem evidentemente prestar contas de sorte jurídica estatal. Isso é o belo do texto, né, de saída. Eu diria também que temos uma dimensão muito forte, que acho que essa questão da virtude também está muito ligada à noção de autonomia, liberdade e responsabilidade, que acaba sendo muito explicitamente vinculada também ali à figura do Martinho Lutero. Né? Sabe que Martinho Lutero tem um livro chamado A Liberdade Cristã, né? E o Lutero é um dos autores que trabalha muito essa questão da liberdade, da autonomia e da responsabilidade pessoal de cada um. Né? Que o homem não é simplesmente um ser submetido à vontade de Deus, não, o homem tem vontade própria, né? Tem que se responsabilizar pela sua vida, se autovincula também com relação a essa sua vontade própria, e isso ficou muito claro também quando Lutero cobra dele, olha, te apresenta, realmente assume tua responsabilidade, te apresenta para as autoridades, vou te garantir, vou te negociar anistia, um novo processo, mas assume tua responsabilidade e te coloca perante o julgamento. Isso ficou muito claro, tanto que Martin Colas, o único que ele ouviu foi Lutero. Exato. Né? Isso ficou. O Lutero vai simbolizar de alguma maneira essa modernidade, né? Isso. É dizer, ele é o elemento novo que confia nas instituições, né? Que confia no processo. Perfeito. E que quebra com esse paradigma anterior de um direito natural, né? Que independia dos processos. Então, o primeiro parágrafo do livro ele vai dizer, a personagem tem um excesso de virtude, né? Como se pudesse ter excesso de virtude quando a virtude é o próprio equilíbrio, né? Claro. Mas neste caso aparece deslocado no paradigma moderno lutar pela virtude com as próprias mãos, ou como se isso fosse possível, né? Claro. Outro elemento muito valioso que aparece e significativo é quando ele conversa com a mulher, né? E se dispõe a vender a sua propriedade e mandar a sua família a um outro lugar para ele poder levar adiante essa demanda. E ele vai dizer, mas por que tu vai vender a tua propriedade? Diz, porque não vale, de que vale eu ter uma propriedade num lugar, num estado que não me garante o mínimo dos meus direitos. Isso é uma coisa belíssima. Só para quem está ligando agora, eu tenho a satisfação, né, além de receber o Ingo Zarlet e o Alfredo Colleton como convidados do programa, discutindo A Vingança de Michael Kohlhaas. Esse belo livro, pequeno, denso, mas fenomenal, porque com tudo isso que nós estamos discutindo, é imperdível porque ele faz esses jogos simbólicos, duas eras, e isso para quem estuda filosofia, quem estuda direito, né, Ingo, direito, nos mostra exatamente tudo aquilo quando nós começamos a falar em direitos. E essa frase que o Colleton disse antes, a questão da noção da virtude, tudo, como isso é caro para nós, na medida que nós desenvolvemos a partir daí todas as teorias contratuais depois sobre os direitos. E me permite pegar esse gancho, claro, Lênio, e também a colocação do Alfredo em relação aos direitos. Uma das coisas que também fica muito clara nessa obra de Kleist é o Kleist, que já é um homem do final do século XVIII e do século XIX. Claro, né? claro. Então, Kleist já é de uma época onde o iluminismo já está no seu auge, o Estado moderno já está consolidado, as instituições jurídicas já começam a se consolidar, a noção de constituição, de direitos individuais também já começa a se consolidar, e ele próprio é um sujeito que não se conforma com a ordem. Ele também é um outsider, tanto que depois ele várias vezes vai para a Suíça, está morando naquela ilha, ele fica isolado de todo mundo, vivendo uma vida mais pastoral, depois ele acaba cometendo suicídio, depois de matar a moça que estava com ele comete suicídio. Eu não pertenço a essa ordem não faz com que eu não consigo me adequar a essa ordem. No fundo ele era um outsider, né, que não queria seguir aquela carreira normal do prussiano, né, ele sempre foi contra isso. Né. Mesmo na literatura ele não conseguiu ter muito sucesso, porque ele também era muito, digamos assim, confrontava muito, digamos assim, o establishment artístico literário da época e filosófico. Um dos poucos que acreditava nele era Goethe, ele só foi ser resgatado na segunda metade do século XIX. Kafka o resgatou muito, né, em termos de inspiração. Isso mostra claramente essa dialética, esse processo também de uma não acomodação, digamos assim, dos papéis, né, ainda muito clara, que reflete também refletindo o próprio autor do Kleist. Falando do próprio do autor,
ele foi seguidor do Kant, né? E isso dá sinal assim da sua motivação e do seu interesse, né, nas questões do direito, da ética e da universalidade, né? Se é possível universalizar esses processos, né? E ele vai sempre questionar, né, o processo contra o universal, né, que é a justiça. E como esses dois tentam se combinar, né, e ao final acaba sendo uma combinação dos dois. Assim, ao mesmo tempo que se faz justiça porque se restitui, o processo tem que cobrar sua parte, que é a vida de alguém que quebrou a ordem. E vejam então, Alfredo e Ingo, que olha quantos personagens, quantos filósofos, quantos autores saltam de dentro desse texto, né? Falamos em Kant, poderíamos falar da questão do cogito, do Descartes, já falamos de Shakespeare, que é um autor na literatura que faz essa ruptura, né? Os contratualistas, enfim, primeiro a segurança, Hobbes, depois a propriedade, Locke, essas noções todas, e elas surgem aqui de dentro a todo momento, dando esse caldo de cultura da formação da nossa modernidade, né? Isso me parece que é a grande virtude da atemporalidade do próprio texto, que pode ser lido, quer dizer, um livro que pode ser lido a qualquer momento especialmente numa sociedade, Leandro, nós estamos começando cada vez mais a incorrer no risco de tentarmos sair do contrato, né, de nos livrar do contrato. As execuções sumárias, os grupos de extermínio, a tendência de nós acharmos legítimo fazer justiça com as próprias mãos, quando é feita a justiça, são figuras recorrentes na história e que estão sendo perigosamente atuais, né, no momento brasileiro, em vários ambientes, né? Então me parece que esse tipo de personagem, e não necessariamente tão virtuoso assim, não necessariamente com motivação tão virtuosa assim, que estabeleceu o mal que foi feito, inclusive a seu próprio empregado, né? Claro. Transposto para uma nossa realidade é muitíssimo atual, né, esse processo, né? Inclusive as questões processuais ligadas a ele. A própria criação de uma nova ordem supranacional, né, como a União Europeia, né, o Império Europeu, né, e podemos até, claro, não é a mesma coisa, mas temos seguramente criar aqui alternativas de comparação, né, que se tornam bem interessantes mesmo nesse nível, né? Mas de certo modo o livro é uma metáfora das sístoles e diástoles que acontecem com os estados, o estado moderno, alguns que se consolidam mais rápido, outros se consolidam mais devagar, e como que o homem, né, o homem moderno, começa quer dizer, rompe com o mito do dado, com toda a concepção pré-moderna, e começa a se instituir como personagem nesses séculos, né, mais próximos agora, que é a noção do próprio sujeito, que falávamos antes. Esse é um ponto importantíssimo, mas acompanhando um pouco o que o Ingo estava colocando, né, vemos como que se por um primeiro momento ele apela a um direito natural e pelo outro tem uma ordem instituída que deve ser preservada, em algum momento ele diz, esta argumentação que eu vou colocar agora, quando ele já começa a se defender, diz, eu vou usar o ius gentium, o direito de gentes, né? O direito de gentes faz como que um meio termo entre um direito natural e um direito positivo local, né? Vai tentar se valer de uma certa racionalidade, com pretensões de validade para mais gente, né? E que não se restringe à ordem local, e como a personagem, né, na criação do autor, ele busca todas as alternativas, né, para poder equacionar todos esses níveis absolutamente legítimos de direito, né? Aquele que é o direito natural, aquele que é o direito positivo e a preservação de uma ordem instituída, e um direito transnacional, né, que faça esse meio termo,
que hoje poderíamos dizer, quem sabe os direitos humanos poderiam fazer esse papel, né? E as diversas dimensões desses direitos, né, Ingo? Que de algum modo também são presentes ali, né? O direito à vida, o direito à segurança, né? O acesso à justiça, uma justiça eficiente, objetiva, imparcial, né? Que várias vezes no livro se fala no comprometimento, né? Dos juízes com a família e do próprio barão, do senhor feudal, né? O impedimento dessas decisões colocadas sob suspeita, necessidade de intervenção de alguém, então, para garantir a lisura do processo, né? No fundo, figuras recorrentes do nosso dia a dia, né? Na verdade, o livro é extremamente atual. Claro que a autora é do século XVIII e XIX, né? Mas esses temas são recorrentes e me parece que são uma feliz escolha, digamos assim, entre tantas felizes escolhas desse programa, né? Sem dúvida. Esse é o papel da literatura, né, que faz com que nós possamos fazer as leituras e contextualizá-las, evidentemente, né, guardando a questão da distância temporal, que na verdade é um aliado e não um inimigo, claro, como diria Hans-Georg Gadamer, né, para podermos ler não só o século XVI, mas também o século em que o autor escreveu, mas também, como dizia o Ingo, como muita coisa ainda nós, digamos assim, a gente poderia chamar assim, as promessas da modernidade ainda estão incumpridas. Falta muito ainda. Nós não conseguimos resolver todos os problemas do qual ele reclamava aqui, ou já. Ainda mesmo. Por isso que... Da imparcialidade, os interesses, etc. Por isso a literatura se mantém atual, né? Quando se resolve, esse livro não vai precisar mais. O livro fica vivo precisamente porque não está resolvido, né? Por isso Shakespeare está atual e está vivo ali, né? E é fantástico como não está resolvido e aparece mais para o final do livro, né? No universo desse paradigma novo, né? Moderno, de uma ordem instituída, etc., os altos mandatários vão se consultar com uma cigana, né, para ler o futuro nas mãos deles, né? E, é dizer, eles dominam todo o processo, mas o futuro é um mistério. E eles pagam para uma cigana analfabeta, né, poder predizer o futuro. E esse futuro é um segredo, e a cigana administra esse segredo de uma maneira fantástica, né? De escrever, né, exatamente quem vai ser o último rei desse império, como que ele vai perdê-lo, etc. E não vai entregar o papel, vai entregar para um outro, etc. Ele faz um rol assim. Por mais desenvolvimento e progresso aparente, o segredo sempre é o grande mistério do ser humano. Segredo é poder, poder e segredo. Poder e saber, essa é a questão importante. Que mais, Ingo, nós poderíamos falar sobre, digamos assim, extrair do livro, de tantas coisas que o livro tem para a nossa discussão contemporânea? Em termos estritamente literários, né, de fato também essa mescla de estilos que fica muito evidente no livro, né? Realmente, ao embutir esse elemento místico, esse elemento do segredo, do mistério, do grande mistério, que inclusive deixa as pessoas todas polarizadas e vinculadas, ao mesmo tempo também isso é um recurso literário, né, importante que o Heinrich von Kleist acaba embutindo numa narrativa, né, que acaba também nesse aspecto sendo muito diferenciado do padrão, né, essa mescla de estilos que evidentemente também o coloca como uma espécie de autor diferenciado, né, nesse contexto. Claro, e o direito, digamos também, assim, né? e em termos assim do jurídico, né? Que também é um romance jurídico. Com certeza. Às vezes eu não sei se o pano de fundo é a filosofia, se é o direito ou se é a literatura desse livro. Eu digo que um dos aspectos importantes aqui, e fica muito claro também na forma da aplicação das penas, né, como ele buscou no livro mostrar a função da pena em termos de compensação,
né, do mal causado. Né? De fato, retribuição. A retribuição, o caráter retributivo da pena, mas também ficou muito claro uma certa noção, embora não expressa, de proporcionalidade da pena. Né? Especialmente no que tange ao tratamento da situação dele, Michel Colas, daquilo mal que ele sofreu, do céu que ele sofreu, a reparação, inclusive não só dos cavalos, tinha que ser em estado natural anterior, tinha que ser alimentados, né? Quer dizer, toda essa questão jurídica aparece também nas nossas... E essa proporcionalidade vai ser discutida muito mais no século XX. A pena dele, evidente, foi uma pena muito mais grave. Claro. Né? Agora também se disse, olha, na medida que tu te desvinculaste do contrato social e tu cometeste o crime de lesa, de quebra da paz, que é um crime grave, né? Tu acabaste matando pessoas, né? Inclusive crianças morreram lá no castelo e por diante, tu também vai ter que ter a retribuição adequada, né? Para a tua conduta naquilo que tu passaste a colocar à margem da ordem. Há um custo contratual nisso, né? Eu tenho 30 segundos, tenho 1 minuto para cada um. Há um custo, portanto, na decisão final da vitória e da derrota e da vitória, que é o desfecho, há o custo de que ao mesmo tempo você ganha, mas há um custo a pagar no contrato. Todos ganham e todos perdem, né? No final, todos ganham porque é restituído a cada um o que lhe corresponde, mas ao mesmo tempo todos perdem porque a própria personagem perde a sua vida, né? E os outros sabem que eles que provocaram isso por não ter dado justiça no começo. É perfeito. Esse é o ponto. Ingo. Eu diria que basicamente é uma história sem vencedores, mas vence, de certa forma, na visão, evidentemente, do autor, né? Na verdade, vence essa visão, no fundo, vence a visão institucional. Apesar dos elementos místicos, acaba vencendo o Estado, a instituição, o direito, como processo, acaba sendo, de fato, no final, apesar do elemento místico que segue sempre como pano de fundo, que é o príncipe eleitor que desfalece em meio à multidão, quando vê a cigana e vê que ele não consegue acessar o papel que ele tinha passado na mão dele, que na verdade o elemento místico permanece, mas a vitória, digamos assim, acaba sendo decretada, pelo menos oficialmente, né, para o direito do Estado, embora sempre com aquela dúvida, né, que fica com o aspecto místico que fica sempre presente durante todo o tempo. Bom, muito obrigado, eu quero agradecer o Ingo Wolfgang Zarlet, eu quero agradecer o Alfredo Colleton por ter me dado a honra de estarem aqui conosco no nosso programa Direito e Literatura de Fato à Ficção, para todo o Brasil. Esse é o programa de número 99. Para o próximo programa convidamos já uma comemoração que fizemos na gravação do 100º, então fizemos um mix com a participação dos personagens, de alguns personagens desses 99 programas. www.unicinos.br/direito e literatura tudo junto é o nosso site, o nosso sítio, em que você pode baixar os programas gratuitamente, e também o nosso e-mail ihj.org.br. Mande e-mails, mande sugestões e assista o nosso próximo programa sobre a homenagem do programa número 100. Obrigado a todos e até breve. Olá, começamos mais um Direito e Literatura do Fato à Ficção, projeto do Instituto de Hermenêutica Jurídica, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos e de instituições comprometidas neste estudo transdisciplinar das relações
inexoráveis entre o direito e a literatura. No programa de hoje abordaremos Delírio, obra de Laura Restrepo, e para isso contamos com as participações da Ângela Espíndola, que é doutora em Direito e professora do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, e também da Janaína Baladão, que é doutoranda em Letras, para quem eu peço situar o leitor do que se trata, para depois encetarmos a discussão. Bom, olá a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao convite e a oportunidade de discutir essa instigante aproximação entre literatura e direito. O livro Delírio, de Laura Restrepo, ele já, nas primeiras páginas do romance, nós já temos uma história mais ou menos definida. Aguilar, um ex-professor universitário, ele sai por poucos dias, 4 dias de viagem a trabalho, uma viagem também com seus filhos do primeiro casamento, e deixa em sua casa a sua segunda mulher, a jovem Agostina, pintando as paredes de verde. Ao regressar dessa viagem, ele não encontra a mulher. Ele encontra uma mensagem na secretária eletrônica de uma voz misteriosa de um homem que diz: venha buscar sua mulher no Hotel Wellington, um hotel 5 estrelas, que realmente existe, um hotel 5 estrelas na Colômbia. Muito bem. Quando Aguilar vai buscar sua mulher